Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 29. Quero ler com vocês alguns trechos desse capítulo de Provérbios, desejando, é claro, que Deus fale profundamente aos nossos corações. Toda a minha gratidão, você que já está aqui diariamente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E para você que está chegando hoje, se inscreve no canal. Vem com a gente, vai ser um presente de Deus ter a sua presença aqui. Nós estamos no final da série Provérbios, ou seja, Provérbios 29, já é o finalzinho do capítulo do livro, perdão, livro de 31 capítulos, mas quando terminar a série Provérbios, a gente segue no devocional normalmente, enquanto Deus nos permitir, nos der saúde, nos der vida, nos der uma conexão de internet, estaremos aqui conversando sobre a palavra de Deus. E Provérbios 29, gente, eu separei aqui alguns versículos. O primeiro deles que nós vamos comentar é o versículo 1, que vai dizer o seguinte: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Olha que interessante, quando a gente lê esse versículo aqui à primeira vista, dá a impressão que existe uma crueldade aqui, né? Poxa, ser destruído sem aviso, ser destruído irremediavelmente. Mas o versículo fala que isso vai acontecer a quem insiste no erro depois de muita repreensão. A Bíblia diz que Deus, ele é tardio em se irar e ele é rico em misericórdia. Se Deus fosse levar os nossos erros realmente ali na ponta da faca, nenhum de nós estaria aqui. Nós cometemos erros todos os dias e não são poucos. Mas Deus, por ser rico em misericórdia, por ser gracioso, por ser tardio em graça, ele nos dá várias oportunidades de arrependimento e de mudança. A gente vê esse padrão, gente, em toda a Bíblia, em especial no Antigo Testamento. Quando eu digo em especial no Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento você vê a criação e a construção da nação de Israel. E a nação de Israel, como povo, repetidamente cometia os mesmos pecados, repetidamente se afastava de Deus. E não é diferente da gente, não. Muitas vezes, nós formos investigar a nossa vida, a gente costuma cair nos mesmos pecados. A gente costuma cometer as mesmas falhas sistematicamente. Então, muitas vezes Deus chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo ao arrependimento, chamava o povo ao arrependimento. O povo não se arrependia, Deus permitia que o juízo viesse. E esse juízo não era uma raiva de Deus dizendo assim: olha, toma aí, miserável, não quis me ouvir agora, você vai agora se dar mal. Não, a ideia era um juízo pedagógico. Tanto é que, na grande maioria das vezes, quando esse juízo era derramado, o povo se arrependia e voltava ao Senhor. Então, muitas vezes, Deus está falando conosco, mas nós estamos com o coração duro. Aqui no Brasil a gente fala, fulano é cabeça dura, né? A Bíblia fala do coração duro, porque o coração aqui é também o centro não só das emoções, mas também do pensamento, do raciocínio humano, na linguagem bíblica. Então, esse coração duro é o cabeça dura. Você está ouvindo ali a direção de Deus, você está recebendo exortação, você está recebendo a repreensão, mas decide continuar pelos seus próprios caminhos. Isso vai terminar em um juízo que é sem aviso e é irremediável. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então, a graça de Deus, ela não só nos levanta quando nós caímos, mas ela também nos livra das quedas. Quando Deus fala contigo, quando Deus te direciona, quando Deus sopra algo no teu ouvido, Ele está querendo o seu bem, mesmo que isso seja uma repreensão. A repreensão não é gostosa de ouvir, mas nos faz muito bem quando nós acatamos, aprendemos e colocamos em prática. Então, é uma promessa de livramento de Deus. Aquele que, ao ouvir a repreensão, conserta o seu erro. Se isso não acontecer, então virá uma destruição sem aviso e irremediável. Tem um outro versículo que eu quero comentar com vocês aqui, que é o versículo 11. E esse versículo, gente, vai dizer o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Vamos pensar na ira como uma espécie de vulcão, vamos dizer assim. Em um vulcão ele fica adormecido e em alguns momentos entra em erupção, entra em atividade. Quando ele entra em atividade, ele sai ali espalhando, né, as lavas, o magma dele vem ali, sai espalhando aquela explosão
de lavas para tudo quanto é lado, causando destruição. Isso muitas vezes acontece com a ira dentro de nós. Todo mundo sente esse impulso da ira em algum momento. A diferença é que o sábio, ele sabe dominar-se. O tolo não. O tolo lhe dá vazão a todo tipo de ira. Sabe, ele não tem filtro, ele não tem controle, ele não tem domínio. Já viu aquelas pessoas que quando tem um acesso de raiva saem quebrando tudo? Quebra mesa, televisão, joga vidro no chão, sai acabando destruindo, machucando todo mundo, ferindo pessoas. E a ira vai fazendo isso através daquela. A pessoa, na verdade, vai sendo dominada pela ira e as decisões ruins vão acontecendo em sequência. Assim também é com a nossa vida. Às vezes, por causa da ira, a gente sai quebrando a nossa vida, quebrando os nossos caminhos, quebrando a nossa existência mesmo, sabe? A gente vai cada vez mais vivendo uma vida manca, porque parte da vida foi destruída pelos acessos de raiva, pelos acessos de ira. Então, o domínio próprio. Eu acho que de todos aqueles 9 ali do fruto do Espírito em Gálatas, o domínio próprio é aquele que a gente precisa ter mais realmente uma reflexão mais intensa, sabe? Porque ele traz uma reverberação assim em todas as áreas da vida de um modo muito claro. Não é que os outros não trazem, os trazem também, mas o domínio próprio, assim, de um modo muito claro. Você estuda o domínio próprio e você percebe como ele afeta diretamente e profundamente todas as coisas da sua vida. Quantos crimes, infelizmente, acontecem num acesso de raiva, chamado crime passional? Quantas besteiras são feitas, quantas palavras são faladas no momento da ira? Depois passou o momento da ira, mas a palavra foi falada, foi plantada no coração. É uma mágoa que fica durante anos, o coração fica fechado por conta de uma palavra mal pensada que foi colocada para fora ali, né, sem sabedoria. Então, muitas vezes, essa falta de domínio próprio nos leva a tomar decisões que vão reverberar por toda uma vida. E a gente precisa discernir. O tolo, ele dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Note, que o versículo não está dizendo assim, ó, o tolo se ira, o sábio não. Não, o versículo não está dizendo isso. O versículo não está dizendo que o tolo tem raiva e o sábio não tem raiva. Todo mundo tem um acesso de ira, todo mundo tem um impulso de ira, perdão. Todo mundo tem um impulso de ira, todo mundo vai se chatear, todo mundo vai sentir raiva de alguém, de algo. É humano. Mas o sábio, ele se domina. O tolo não. O tolo, ele dá vazão sem filtros. E é interessante que o tolo, ele muitas vezes ele acha que ele tem direito àquilo, entendeu? Eu tenho que botar para fora de algum jeito, tenho que descontar em alguém. Que coisa terrível. E que espírito de destruição que vai destruindo a vida da pessoa e vai destruindo outras vidas através daquela pessoa. Uma curiosidade é que o termo hebraico aqui para dominar-se é shakat, que significa aquietar-se, pacificar-se. Né? Considerado assim, um sábio, ele consegue se aquietar. O sábio, ele consegue se pacificar. Lide com as suas lutas, com suas guerras, com seus desafios interiores e saiba dominar sobre eles. Sem isso, a vida rapidamente se tornará uma tragédia irremediável. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, fala assim, ó, toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. A gente vive uma sociedade que é o contrário, né? As pessoas são demoradas para ouvir e rápidas para falar, rápidas para se irar. Mas a Bíblia nos orienta, perdão, justamente o contrário. Nós temos que ser rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Pega isso no seu coração, que isso vai trazer uma reverberação muito, 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 muito boa para a sua vida. O próprio Jesus, ele é descrito lá no livro do profeta Isaías. Isaías é um escrito profético, né? Ele está apontando para o Messias. E lá em Isaías 53, versículo 7, vai falar que Jesus, fala que o Messias foi levado como ovelha muda e ele não abriu a boca. Como ovelha muda, ele aceita a sua missão, encara as dores e os desafios da sua missão, ele cumpre a sua missão, ele vence, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Se nós olharmos para o Mestre, nós vamos ter uma referência muito clara e muito compreensível do que fazer quando nós tivermos esses impulsos de alguns sentimentos negativos. Interessante aqui falar da ira, mas esse é um domínio próprio para a gente ter sobre muitos outros tipos de sentimento também. E aí eu quero fechar, gente, esse nosso devocional de hoje. Eu quero fechar esse nosso devocional falando de Provérbios capítulo 29, versículos 25 e 26, que vai dizer assim, ó: quem teme o homem
cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que vem a justiça. Que interessante, né? O temor do homem, quem teme o homem, cai em armadilhas. Tiago, qual é essa ideia aqui de temor dos homens? Esse temor dos homens pode ser melhor explicado como uma espécie de idolatria sentimental, de idolatria emocional mesmo, sabe? É você colocar pessoas no lugar de Deus. E aí você acaba se apoiando nessas pessoas, você acaba confiando mais nessas pessoas do que em Deus. Isso é terrível. Por quê? Porque em diversos momentos a nossa, na verdade, a demanda de algumas pessoas, elas vão se chocar com a demanda de Deus para a nossa vida. Deus vai ter uma demanda, Deus vai ter uma direção, Deus vai ter uma orientação. Essas pessoas vão ter uma outra demanda. Quando você idolatra alguém, você aqui na Bahia chama comer reggae, né? Quando você idolatra alguém, você se sente constrangido e intimidado diante daquela pessoa. Você não consegue fluir, você não consegue, sabe, ser quem você é. Quando na verdade Cristo ele nos liberta. É para a liberdade que Cristo nos chamou, diz a palavra de Deus. É para a liberdade que ele nos libertou. Então, no momento que Cristo nos libertou, nos deu nova vida, que tolice será se nós entregarmos essa nova vida na corrente da escravidão, da idolatria para alguém. Lá em Atos capítulo 5, quando os discípulos estão sofrendo uma grande pressão, Jesus já tinha ascendido aos céus, a igreja avançava, crescia em grande número, e havia uma pressão gigante sobre os apóstolos. Alguns deles já morrem nessa pressão, outros acabam sendo espalhados ali porque o ambiente fica inóspito, as pessoas tentavam matar esses discípulos, e diante dessa pressão de vida ou morte, lá em Atos capítulo 5, verso 29, eles falam assim, ó, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Existem muitas propostas humanas que são, a uma primeira vista, bastante tentadoras para nós. Mas se essas propostas não agradam a Deus, cai fora. Cai fora. Mas Thiago, é muito bom, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou ganhar aquilo outro. Meu irmão, guarde a tua coroa. A coroa que Deus te deu. Sabe? Prossiga olhando para o alvo. As riquezas desse mundo, as vantagens desse mundo, nada disso vai substituir aquilo que Deus já conquistou e nos entregou. Aquilo que Deus nos ofereceu gratuitamente, a comunhão, o amor, as riquezas espirituais. E é interessante que essa aplicação, ela não é assim, como que eu posso colocar? Esse texto aqui ele se aplica muito para cristão, sabe? Às vezes a pessoa, você pode estar assistindo esse devocional aqui pensando, bom, Thiago, eu sou fiel a Deus, eu, graças a Deus, esse versículo não é para mim não, que eu não sofro nem tentação. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque, às vezes, a idolatria, ela se esconde muito bem no nosso coração. Ela se esconde tão bem que a gente não consegue detectá-la. A gente não consegue percebê-la. E é necessário uma investigação profunda para a gente entender onde é que a idolatria está no nosso coração. E a idolatria, muitas vezes, ela é para pessoas, você idolatra pessoas. A pergunta que eu te faço é, quais são as pessoas, ou os influenciadores, ou as pessoas que você conhece pessoalmente, quais são as ideias, quais são os discursos que te constrangem a seguir o caminho da vontade de Deus? Importante pensar nisso. Porque aí vem uma segunda pergunta. Por que, que a opinião dessas pessoas, por que, que a fala dessas pessoas tem tanto peso no seu coração? Só vai ter peso se você colocá-las no lugar de grande importância dentro de você. E muitas vezes a gente está colocando pessoas no trono onde deveríamos colocar Deus. Aí vem a idolatria, percebe? Às vezes você sente que é até difícil contrariar alguém, mesmo que você saiba que Deus não está concordando com aquilo. O que acontece? Aquela pessoa tem um peso emocional sobre você. Tem um trono no seu coração ali para aquela pessoa. E isso, infelizmente, tem destruído muitas pessoas. Então, quem teme o homem, ele cai em armadilhas. Armadilha é cilada. Você acha que está indo num bom caminho, de repente, meu irmão, você se vê enredado numa arapuca, como diria o outro. Né? Mas quem confia no Senhor está seguro. Não há nada melhor do que confiar no Senhor.
e ser fiel àquilo que ele nos confiou. Muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que vem a justiça. Então nós podemos ver tantos exemplos na Bíblia, Daniel sendo lançado na cova dos leões, a gente pode ver os próprios amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo lançados numa fornalha de fogo ardente. A gente pode ver José lá no Egito sendo caluniado e injustiçado porque preferiu ser fiel a Deus do que obter uma vantagem lícita. A gente vê tantos e tantos exemplos na Bíblia de pessoas que sofreram, entre aspas, um prejuízo temporário, mas o Senhor os honrou, mas o Senhor os abençoou, mas o Senhor os guardou. Compreende? Então, às vezes, ser fiel a Deus nos soa como um prejuízo. Nos soa como, olha, eu estou ficando para trás disso aqui. Eu estou sendo prejudicado. Eu estou perdendo algo que os outros estão ganhando. Mas, na verdade, quando a nossa visão é ampliada, olha a Deus, peça a Deus visão espiritual, meu irmão. Peça a Deus visão espiritual, minha irmã. Para que você perceba e discirna a vida com olhares espirituais. Que muitas dessas pessoas, infelizmente, não têm. Não sabem o que estão ganhando e não sabem o que estão perdendo. Você sim. Você está tendo a luz da palavra de Deus para te direcionar. O que você está perdendo é muito pouco. São as riquezas dessa vida. Isso aqui passa logo. Mas o que você está ganhando é uma riqueza eterna que nada pode te tirar. Quem aqui pode garantir que vai viver mais 500 anos, 200 anos, 100 anos, 10 anos, um ano, um mês? Né? Às vezes você ofere uma riqueza temporária aqui e você nem vai desfrutar. Você nem sabe o dia de amanhã. Mas uma riqueza eterna está guardada em Cristo, meu irmão. Nada nesse mundo, nem no vindouro, poderá tirar de você, porque quem guarda ela é o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus para fechar esse devocional, mas hoje vamos fazer uma coisa diferente. Primeiro de tudo, deixa o like nessa transmissão. O seu like é muito importante para a gente fazer com que esse devocional alcance mais pessoas. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Hoje eu vou fazer uma oração, mas eu vou pedir uma oração a vocês. Claro, hoje estou ficando mais velho, é meu aniversário, graças a Deus por isso. Já agradeço a quem mandou as felicitações agora mais cedo. Para você que vai mandar a partir de agora também, fica a minha gratidão. Então nós vamos orar para fechar o devocional e eu quero como presente que você faça uma oração especial pela minha vida. Eu tenho certeza que os céus ouvirão e essa graça vai ser sentida daqui em nome de Jesus, tá bom? Fica à vontade nos comentários para felicitar, para parabenizar, gratidão pelo carinho de todos. Mas vamos orar para fechar o devocional. Eu oro de cá por vocês, vocês oram daí por mim e tá tudo certo nessa Bahia boa de meu Deus. Amém, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado por essa palavra, por essa direção. A tua palavra revela o teu cuidado por nós. A tua palavra revela o teu amor por nós. Muito obrigado porque cada versículo destes é como um farol que ilumina o nosso caminho, como um farol que ilumina os nossos olhos, Pai. Eu te agradeço e eu te peço que cada ensino que foi conversado aqui não seja apenas um discurso belo, que será esquecido minutos depois do final do devocional. Nos livra disso, Pai. Eu te peço que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que o Senhor faça dessa leitura, desse ensinamento, desse conhecimento, uma prática em nossas vidas. E nós dependemos de Ti até para isso, Deus. Sim, nós somos fracos, pequenos, incapazes, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Por isso eu te peço o Teu sustento, te peço o Teu favor, e te peço uma bênção especial sobre todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, like no vídeo, link do nosso grupo no WhatsApp, onde você recebe todas as anotações por escrito também. E estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.